A diplomacia brasileira está decidida a acabar com a guerra no Oriente Médio. E olha, chegou bem perto na primeira tentativa. A parte estranha dessa história é ver justamente aqueles que se dizem patriotas serem os que mais duvidam da capacidade do nosso país. And the abstainers always they know what to say. O Conselho de Segurança da ONU está buscando uma solução para o massacre que está acontecendo no Oriente Médio. Nesse momento, a presidência rotativa do Conselho está nas mãos do Brasil. As duas primeiras tentativas de interromper o conflito falharam. Caiu para nós propormos a terceira resolução. É a terceira reunião do Conselho de Segurança. Nas duas últimas reuniões, elas sequer foram abertas, ou seja, o grau de desentendimento era tanto que os governos não queriam nem demonstrar ao mundo que esse era o grau de vamos dizer assim, de desentendimento entre eles. Agora, finalmente, uma reunião que deve ser, pelo menos essa é a promessa, aberta. Você veja o tamanho do impasse. Eles não estavam nem conseguindo abrir a reunião para pensar no que fazer. Parece uma tarefa difícil, mas piora. A última vez que uma resolução do Conselho de Segurança passou falando de Israel e Palestina, 2016. Ou seja, há 7 anos não há acordo no Conselho de Segurança sobre isso. E como fazer isso funcionar? Com muita conciliação. Alguns, como os americanos e os britânicos, são aliados de Israel e, portanto, a resolução precisa atender a esses interesses. E por isso mesmo, na redação feita pelo Brasil, o documento condena os atos terroristas cometidos pelo Hamas e também pede que os reféns israelenses levados justamente pelo Hamas sejam libertados. Mas, de outro lado, a mesma resolução pede que Israel abandone a ideia de um ultimato para que a população civil palestina saia do norte da faixa de Gaza e passe para a região sul. A resolução também cria uma espécie de corredor humanitário e deixa muito claro que, pelo menos dentro do projeto de resolução que eventualmente vai ser colocado à votação, Israel precisa também proteger a população civil palestina. Funcionou? Infelizmente, não. The result of the voting is as follows: 12 votes in favor, 1 vote against, 2 abstentions. The draft resolution has not been adopted owing to the negative vote of a permanent member of the Council. A gente chegou muito perto da paz, muito mesmo. 12 contra 1. Mas para que a resolução fosse aprovada, era necessário que nenhum dos 5 países que possuem assentos permanentes no Conselho votassem contra. E justamente o único voto contra veio de um desses 5, os Estados Unidos. Para a gente ver o quão perto a gente chegou, basta lembrar que na última tentativa, proposta pela Rússia, foram 4 votos contrários, 3 deles de membros permanentes. Mas qual foi a justificativa dos Estados Unidos para votar contra a resolução brasileira? Uma resolução de paz. Bem, não foi bem uma justificativa. Foi mais uma desculpa. A representante americana não colocou nenhuma objeção à resolução, ao texto brasileiro, à resolução. E um pretexto, né, Zé? Dizer que não tem menção ao direito de autodefesa de Israel. É mero pretexto, isso consta da Carta da ONU. Mas a história ainda não acabou. No dia seguinte da votação, o Itamaraty já estava dizendo que vai tentar de novo, porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. Essa tá longe de ser a primeira vez que os Estados Unidos jogaram um balde de água fria na diplomacia brasileira. Ô Zé, os Estados Unidos, eles estimulam o massacre com esse veto e eles sabotaram toda a ação diplomática brasileira na ONU, né? E o presidente Lula lembrou que eles fizeram a mesma coisa em 2011, quando o Brasil, com a Turquia, articulou aquele acordo nuclear do Irã. E na época, os Estados Unidos, com a ajuda da França, sabotaram
o acordo preparado pelo Brasil e pela Turquia, e pouco tempo depois tentaram um acordo quase nos mesmos termos com o Irã e até pior, né? Qual seria o interesse dos Estados Unidos? Depois virou um grande debate. Os Estados Unidos, eles parecem que querem o Brasil como uma potência regional na América Latina, admitem no máximo uma voz global ambiental. Quando entra nesse jogo geopolítico mais pesado, eles sabotam o Brasil. E tem muitos patriotas, com muitas aspas nesse patriotas, que parecem estar felizes com esse papel que os gringos querem para nós. Olha aí, o ex-juiz, ex-ministro e sabe-se lá até quando, senador Sérgio Moro, no Twitter. Tá lá, Sérgio, dizendo: o Brasil não tem relevância internacional. Que legal, a pessoa põe o país para cima. Suficiente para fazer qualquer diferença na guerra no Oriente Médio. A crise serve apenas para Lula exercitar sua megalomania diplomática e para revelar o quanto a ideologia comprometeu a capacidade de parte da política brasileira de condenar atos terroristas. Muita gente foi para cima do Sérgio Moro por causa desse tweet aí, tanto na imprensa, que posou a vida inteira, né? Graças à mídia comercial, como se fosse um herói da pátria, patriota, um defensor do Brasil, contra a corrupção, né? Que está se mostrando um legítimo vira-latas. E também nas redes sociais. Chegaram até a resgatar um vídeo dele em uma viagem à Alemanha, em que ele tenta parecer ali uma pessoa importante, com contatos internacionais, mas faz isso no meio do gramado do parlamento alemão, posando ao lado de um assessor. Pessoal, a gente está aqui na Alemanha, estamos visitando o Bundestag, está aqui o prédio até, o parlamento alemão, estamos visitando lideranças para falar sobre a relação entre o Brasil e a Alemanha, também o assunto do momento que é a guerra na Ucrânia, o Tratado Mercosul, União Europeia e a preocupação que eles têm muito com a mudança climática, isso envolve a Amazônia brasileira. Não tem uma foto ao lado de políticos alemães, nenhum vídeo de troca de presentes, sequer um aperto de mão. Se bobear, passa um guardinha chamando a atenção dele por estar pisando na grama. Ai, que bafão. Mais que vira-latismo, dizer que o Brasil não tem relevância para fazer a diferença no Oriente Médio é uma demonstração de desconhecimento da nossa história. Aí, Sérgio, os próprios israelenses reconhecem a importância do Brasil para a existência do país. Foi o diplomata brasileiro Osvaldo Aranha que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1947, onde foi aprovada a partilha entre Israel e a Palestina. E não foi só um papel cerimonial, não. Olha lá, Osvaldo Aranha foi importante nesse processo, porque ele não se limitou a presidir de uma maneira indiferente à votação. Ele se empenhou para que a divisão fosse reconhecida e aquela situação fosse resolvida, para que cada povo fosse acomodado e construísse o seu estado. Portanto, Osvaldo Aranha agiu todo o tempo de boa fé, interessado em resolver aquele conflito envolvendo os dois estados. É o que explica Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A gente tem até imagens dessa reunião. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Argentina, abstention. Brazil, yes. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Esse papel é tão reconhecido que hoje existe uma praça nomeada em homenagem ao diplomata Osvaldo Aranha em Jerusalém e uma rua com o nome dele em Tel Aviv.
Pois é, não é só porque alguns brasileiros, Sérgio, são irrelevantes no cenário internacional que todos são, né? Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Se você chegou até aqui, bem-vindo ao Clube do Fim. Fica aí com o nosso sorteio. Rico pobre é aquele tipo de rico que investe muito dinheiro na tentativa de esconder a própria riqueza. É gente que gasta dinheiro pra parecer pobre. Gente, decidi fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida. Um tour. Só que eu vou fazer um tour pela minha casa de Angra. Minha, assim, da minha família, né? Vou mostrar pra vocês. Não, pera, mas quem é essa pessoa aqui? Tá lá, essa daí é a Antônia, filha da Glória Pires, que aparentemente viralizou nas redes sociais mostrando a mansão riquíssima da família dela, deixando todo mundo embasbacado. Que é isso que rico faz, né? É claro! Essa é a sala de visita, sala de estar. Ai, desculpa, não é sala de visita, é sala de estar. Aparentemente isso é coisa de rico, ter o nome correto para os ambientes da casa. Aqui a gente tem o banheiro da sala. É um banheiro de visitas, e aí eu amo essa pia que é em formato de folha. Gente, é tudo de cimento nessa casa? O que eu não pude deixar de observar aí é que provavelmente quem projetou essa pia em formato de folha nunca teve que lavar uma pia na vida, porque isso deve dar um trabalho, meu irmão. Uma das partes mais lindas da casa, eu amo esse quadro, acho ele, tipo, muito lindo. Não, é lindo, de fato, mas por que toda casa de rico parece que é uma página de uma revista? Não parece que mora alguém aí? Alguém mora, não tem nem marca de gente sentada nessas poltronas? O que é isso? Rico não senta. Aqui em cima a gente tem 2 quartos de hóspedes. Uma bebe, aparentemente. Esse aqui. Chupa que a cana é doce, meu filho. Bar, e ali embaixo tem a sauna, que eu quero muito mostrar pra vocês, mas, cara, tava chovendo muito. A cabeça da pessoa, eu tô olhando isso aí pensando, isso aí dava um bom Airbnb, né? Aluga cada quarto pra uma pessoa, cobra uma taxa extra pra usar a piscina. Dinheirinho na minha conta, fia. Vou de novo pra mostrar um negócio pra vocês que eu esqueci. Gente, ali tem mais alguns quartos. Aí tem esse heliponto. O quê? E aqui é aquele varão. Tem um L ponto. E você veja que ela falou bem casualmente. Assim, ali tem mais uns quartos e tem um L ponto. Eu quero saber quem é que fica nos quartos na frente do L ponto, hein? Quem fica nos quartos na frente do L ponto? Convidado que você não gosta, né? Namoradinho da filha. Todo mundo vai dormir lá. Sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Uma vez eu quis dar uma de decoradora, arquiteta, mestre dos interiores. E aí eu fiz minha casa assim toda com esse esquema de iluminação assim aparente, sabe? Com canos, com dutos, pegada industrial e tal. Aí chegou um visitante na casa e falou: Ah, que legal, né? Quando botar o forro vai ficar mais legal ainda. Tu me esculachou pra caralho!